dia, boa tarde ou boa noite. Eu espero que vocês estejam super bem. E no vídeo de hoje nós vamos reagir ao comentário de Fabiano Baldasso. Eu vou comentando junto com ele. O Inter teve um empate amargo com o Bragantino, 2-2, né? O resultado não é ruim fora de casa, né? Como o Inter vinha pro... O resultado não foi ruim, o Inter teve evolução, né? Mas o problema é que o Inter perdeu muitas oportunidades de gol. O Inter poderia ter ganhado esse jogo fácil. Mas futebol é assim, né? Nem sempre tem justiça nos resultados, né? Saímos com o empate, também não foi muito ruim, não. Borré e Valência fizeram gol, que é muito importante. E sem mais enrolações, simbora lá reagir ao comentário do Baldasso e eu vou falando junto com ele o que eu achei do jogo. Eu não vi tão bem o jogo porque eu tava assistindo o jogo do Galo simultaneamente, né? Assistindo os dois jogos, um olho no peixe e outro no gato, né? Sentimento de derrota, o comentário de Fabiano Baldasso após Bragantino 2, Inter 2. E que é determinante para tu analisar as coisas se são boas ou ruins, que se chama circunstâncias. Aliás, isso vale para a vida, né? Vale para a vida. Primeiro analisa as circunstâncias, depois tu pega o resultado e vê se adequado a estas circunstâncias foi bom ou foi ruim. Se tu me disser assim, ó, no Campeonato Brasileiro do ano que vem, o Inter vai empatar com o Bragantino em Bragança Paulista. Pô, legal, cara. Legal, massa. Empatar com o Bragantino em Bragança é legal. Só que aí a gente vê o jogo. Gente, cara, é um troço muito louco de analisar, porque o Internacional jogou muita bola hoje. O Inter jogou muita bola hoje, no primeiro tempo mais ainda. Essa é a melhor notícia, né? A evolução do time do Inter, a cada jogo o Inter vem evoluindo mais. Só que nem sempre o time vai ganhar, né? Futebol não é assim. Nem sempre os melhores ganham, quem joga melhor ganha. Futebol também tem 11 pessoas do outro lado. Tem uma questão imponderável, né, do futebol, qualquer coisa pode acontecer. Olha, seu Roger Machado, parabéns pro senhor. Parabéns pro senhor. O senhor arrumou o time do Internacional. O Internacional é um time absolutamente organizado. Parabéns, seu Roger Machado. Seu Paulo Paixão, o Inter mordeu o jogo inteiro, seu Paixão. O Inter mordeu o jogo inteiro. Parabéns, seu Paulo Paixão. Time com explosão e tudo. Seu D'Alessandro, parabéns, seu D'Alessandro. Parabéns, o Inter envolvido com o jogo, tentou... Desde que o D'Alessandro chegou no Inter, o Inter ainda não perdeu. Ganhou todos os jogos e empatou 2. E um dos que empatou estava com um jogador a menos desde os 20 minutos do primeiro tempo, contra as Maria. Tentou. Perdeu 11 gols durante o jogo. O Inter perdeu 11 chances claras de gol durante o jogo. Eu não estou mentindo. O Inter perdeu 11 chances claras de gol no jogo. O volume de jogo do Internacional na partida foi absolutamente qualificado. O Inter teve tudo que eu sempre quis que o time do Inter tivesse. Porque o time do Roger é assim. O Roger é um puta treinador que está fazendo o Internacional jogar com grande organização, como se fosse uma sinfonia. O Inter joga por música, os jogadores se encontram em campo e assim foi. Tanto que o Internacional, além dos 2 gols que fez, chegou com qualidade, com volume qualificado para fazer o gol. Mas não fez. Faz parte, o futebol é assim, não dá pra ganhar sempre. É isso que eu estou tentando dizer para vocês. Existe um negócio no futebol que a gente chama de efetividade. Efetividade. O Internacional não foi efetivo. Não adianta, porque eu não vou lembrar lá adiante que o Internacional fez uma grande partida contra o Bragantino, o time estava organizado, Alan Patrick jogou que nem um monstro e tal. O que vai ficar lá adiante é que o Inter empatou em 2-2. Mas hoje, aqui, pelas circunstâncias do jogo, eu digo para vocês. Para mim, o meu sentimento neste momento é como se tivesse perdido o jogo. Eu sei que eu sou chato, eu sei que a minha régua é altíssima, mas é o meu sentimento neste momento. Meu sentimento é de derrota. Porque não... O meu não é. Se o Inter tivesse ganhando de 2-1 até o final do jogo e o Bragantino fizesse um no finalzinho, meu sentimento ia ser de derrota. Mas o Bragantino virou o Inter 2-1. Então no final o Valência fez um gol, claro, o Inter acabou perdendo umas 3, 4 oportunidades que poderia ter feito mais um. Mas o Bragantino virou e a gente conseguiu empatar. Pra mim, o sentimento não é de derrota. Eu fiquei feliz com a evolução do time. Não pode o Internacional criar tantas chances como criou
e não colocar a bola para dentro. Eu falei durante a jornada e eu repito para vocês agora. Guardiola, reconhecidamente o melhor técnico de futebol do mundo, em uma de suas manifestações, acho que foi até no livro dele, ele disse que coloca... Leva os jogadores até a cara do gol, depois é com os jogadores. Mas é que o time do Guardiola, o próprio Manchester City, que eu acompanho bastante, porque eu gosto muito do Haaland, o Manchester City cria 20, 25 oportunidades, às vezes nos jogos, faz 3, 4 gols. Ninguém consegue ser tão preciso. Coloca para os jogadores o seguinte, ele diz para os jogadores o seguinte, olha, gurizada, o negócio é o seguinte, é responsabilidade minha levar vocês com qualidade até dentro da área. Essa é responsabilidade minha. A partir daí, colocar para dentro não é mais responsabilidade minha. É responsabilidade de vocês. De vocês. Então, no jogo de hoje, eu tenho que dizer para você o seguinte. A responsabilidade do Roger, ele cumpriu. O Inter jogou muita bola. O Inter jogou muita bola no jogo de hoje. Roger Machado, joinha. Tu montou um time do Internacional, tu organizou tudo no Beira-Rio. Mas foi uma merda. Porque o Inter desperdiçou 11 chances claras de gol durante o jogo. E aí a responsabilidade é dos jogadores. E veja bem, eu não tenho nenhum jogador em específico. Não tenho nenhum jogador em específico para responsabilizar. O Wesley, talvez um pouquinho mais, perdeu 2. Tá bem. O Valência perdeu 1 agora. O Alan Patrick perdeu também. O Gabriel Carvalho perdeu. O Gustavo Prado perdeu 1. Foi todo mundo. Ah, faltou sorte. Eu não gosto nunca no futebol de determinar alguma coisa baseado na sorte ou no azar. Talvez tenha faltado um pouco de sorte, mas, cara, não pode, gente. Não pode. Que dor não ter ganho esse jogo. Olha, no primeiro tempo... Eu concordo com o Maldaccio em muitas coisas, mas não pode é muito forte. Como assim não pode? Futebol é assim, acontece isso todo dia. Todo dia pelo mundo deve acontecer isso direto. Como assim não pode? Pode sim, tanto pode que aconteceu e vida que segue. Não adianta ficar chorando pelo leite derramado. O Inter jogou bem, esse foi o mais importante. Hoje o Inter pecou nas finalizações, mas no próximo jogo talvez não peque, no outro também não. Aí daqui a alguns jogos aconteça a mesma coisa, faz parte. Quando era 30 minutos do primeiro tempo, era para o Internacional estar vencendo por 3-0. Eu ainda dizia naquela ocasião, não vamos marcar bobeira, gurizada. Tá 1-0, estamos dando um banho, estamos perdendo o gol, vamos botar para dentro o segundo, daqui a pouco fizemos o terceiro e matamos o jogo. Não fez. E no final do primeiro tempo, o Bragantino empatou o jogo. Cara, o Bragantino, no primeiro tempo, o Bragantino chegou 2 vezes. No segundo tempo, o Bragantino chegou um pouco mais. Eles têm um técnico muito bom. O time deles é muito ruim. Mas eles têm um técnico muito bom que mexeu umas peças do tabuleiro. E o Bragantino chegou com mais perigo. O Bragantino também perdeu o gol, tá? Uns 2 gols o Bragantino perdeu. Mas, cara, que não invalida o fato de que o Inter foi muito melhor que o Bragantino o jogo todo. O Inter foi muito melhor que o Bragantino e não venceu o jogo. Gente, a gente está num processo de recuperação dentro do Campeonato Brasileiro. Continua sendo muito boa a recuperação. O Internacional tem 4 vitórias e 2 empates, e os 2 empates do Inter, desde que chegou o D'Alessandro, são fora de casa contra Cruzeiro e Bragantino. Tá bem, não é ruim, é bom, a recuperação está acontecendo. O Inter vai conquistar uma vaga Libertadores da América, mas o chato do Baldasso hoje vai reclamar. O chato do Baldasso hoje vai reclamar. Porque isso, pelo amor de Deus nosso Senhor, o jogo de hoje era para ter ganho. Individualmente, olha, o que eu vou dizer para vocês? Quem que eu posso dizer que foi mal no time do Internacional? Hoje, aquilo que eu disse para vocês, eu estou reclamando muito que os jogadores perderam muitos gols, mas eu não tenho uma responsabilidade específica para fazer. Todo mundo do meio para frente perdeu gol hoje. Todo mundo perdeu gol. Todo mundo perdeu gol. Borré perdeu, Valência perdeu, Gustavo Prado perdeu, Wesley perdeu, Gabriel Carvalho perdeu, Alan Patrick perdeu. É tanta chance clara de gol perdida que eu não tenho uma responsabilidade específica. E eu não tenho nem como dizer que alguém tenha ido mal, talvez o Igor Gomes, tá? O Igor Gomes fez uma partida insegura e ruim. Ele que entrou no lugar do uruguaio que se machucou. O Gabriel Carvalho fez um primeiro tempo ruim, mas cresceu no segundo tempo. No mais, foi todo mundo bem, cara. Ah, mas teve também essa oportunidade do Bragantino. O Bragantino perdeu umas 2, 3 ali que poderia ter feito também. Acontece, é futebol. O Alan Patrick deu aula.
Bah! A atuação do Alan Patrick foi pornográfica. A atuação do Alan Patrick foi pornográfica. Nós vimos hoje um desfile de um craque com a camisa 10 do Internacional. Jogou pra caramba o Alan Patrick, né? O Wesley voltou a ser um jogador perigoso, né? Os dois homens de abertura no meio-campo, o Fernando e o Thiago Maia, foram bem, uma transição rápida, qualificada. Os dois laterais foram muito bem. O Bernabé e o Bruno Gomes foram muito bem. Na zaga o Vitão foi bem. Teve aí o infortúnio da saída do Rojo e a entrada do Igor Gomes. Não gostei do Igor Gomes, mas assim, o time do Inter foi bem, cara. O time do Internacional jogou muito bem, os jogadores jogaram muito bem, mas eles perderam muitos gols. Eu vou reclamar aqui da falta de efetividade do time do Internacional, que poderia ter feito 3 pontos hoje, num jogo atrasado, não tinha ninguém jogando hoje, só o Inter estava jogando, era para catapultar na tabela e consegue apenas um empate. Talvez amanhã eu esteja mais calmo. Talvez amanhã eu considere esse empate. Hoje, eu tô doído. Eu tô doído e tô lamentando. Porque era jogo para vencer. Porque o Inter jogou muito mais que o adversário e acumulou mais de 2 mãos cheias de chances claras de gol perdidas. Fazer o quê? Que bom que o time tá jogando bem, que bom que o Roger, o Paixão e o D'Alessandro recuperaram tudo. Isso é o mais importante. É bem possível e provável que a gente vença o Vitória no Beira-Rio no final de semana e continue subindo na tabela. Mas, cara, foi tanta coisa ruim neste ano de 2024, até a chegada do Roger, tanta coisa ruim, que quando a coisa melhora, a gente vai botando para fora as necessidades que a gente tem pela amargura de um ano que jogou as nossas expectativas todas no lixo. Então o jogo de hoje me dói sim. Eu sei que deve ter muitos de vocês dizendo, porra, Baldasso, o time jogou bem, pra estar fora de casa é do jogo, tal. Não, não é pra mim, não. Eu sou... Cada um tem seu modo de ver, né? Cada torcedor tem seu jeito de torcer. Eu não concordo com o Baldasso, mas eu respeito a opinião dele. Tem outros torcedores que são bem piores, sabe? Eu vi um falando, falta 3 pontos pro Inter não ser rebaixado. Porra! Eu sou chato, eu queria mais. Mas vambora, né? A se comemorar o fato de que... Também queria, mas depois que aconteceu não tem muito o que fazer, não adianta ficar chorando as pitangas. Se o Inter tivesse empatado jogando mal, aí era complicado. Cara, o Roger é fantástico. Temos um time organizado, bem preparado fisicamente e que joga com uma faca entre os dentes. Corda esticada. Roger, Paixão e D'Alessandro resolveram tudo isso. Que hoje tenha sido um infortúnio. Que não seja a realidade a partir de agora. Que o Inter não fique marcado como um time que joga muito e perde muitos gols. Mas hoje foi assim. Gurizada, cada jogo o Inter tá jogando mais. Não deu a vitória, né? Mas saímos com o empate. Eu queria a vitória também, mas depois que o jogo acabou, vendo a circunstância, pelo que a gente passou no ano, que eu vi de ruim no time do Inter, a perspectiva ruim que eu tinha pro final do ano, depois que o Inter foi eliminado, agora com o Roger Machado, vendo o time do Inter jogar, vendo que tem evolução, eu tô feliz. E vida que segue, bola pra frente, vamos erguer a cabeça e vamos seguir forte. Esse ano não tem como o Inter ganhar título, mas pegar uma vaga direto pra Libertadores e ano que vem começar tudo de novo. Agora com o Roger Machado, Paulo Paixão, D'Alessandro, a gente tem muito mais chance de conseguir algo importante. Mas o vídeo de hoje vai ficando por aqui. Até a próxima!